Vocês já entraram nas sugestões da sua árvore? Entra lá nas sugestões do menu principal, revisar, né? Dentro da árvore, revisar. Tem lá o anexador. O que é isso? Diz lá, confere, né? É um documento que diz que Stephen e Anne são pais da pessoa que ainda não está na árvore. Então agora a gente colocou ela na árvore. Acabamos de anexar Joanne Hall, que é um homem, na árvore. E nós temos mais 14 documentos para revisar. Esses aqui que eu estou passando rapidinho são os que não tem nenhuma pessoa para incluir. Aí aqui, quando eu vou no tempo quase normal, né, tá um pouco acelerado, a gente vê, confere, entra no perfil da pessoa para ter certeza, tudo isso, né? E aí a gente vai fazendo. Quando tá acelerado é porque são batismos, são residências, esse tipo de coisa. Quando você clica ali no mais e não existe a pessoa, você acaba criando um perfil para ela automaticamente, ou seja, é muito mais rápido, né? Então já tá ali o nome, já tá ali a data, tudo certinho, é só apertar OK. Tá tudo preenchido já, conforme o que está escrito no documento original. Às vezes muda uma letra ou outra, omite o nome do meio, então vocês têm que estar atento para saber se realmente é aquela pessoa ou não. Não é porque não está igual que não vai ser aquela pessoa. Às vezes está Ana Catarina, daí no documento lá que ela é mãe, tá só Catarina. Tem que realmente dar uma olhada nas datas, marido, às vezes pode ter 2 maridos, ter tido 2 maridos. Então ali, ó, diz que acusou que já existe uma pessoa com esse nome, com esse marido, tudo certinho, muito parecido. Daí eu entrei no documento, no perfil, não tem pais para eu tirar a prova, né? Mas tá ali datas, fontes ali, vamos ver aonde que é essa fonte. Fala que é uma fonte antiga, então ali tá ali Deutschland seria a antiga Dinamarca misturado ali com a Alemanha. Vamos ver aonde que tá os irmãos, por exemplo. Tá no mesmo ali, eu observei que tá no mesma localidade, Trier, né? Acabou, você parte para a próxima, para encher a árvore de irmãos. Tanto irmãos quanto cunhado. Tem gente que vê só ali, a maioria, né, das pessoas só enxerga o que tem ali ela como centro, pai, mãe, avós, trisavós e assim vai, bisavós, trisavós. Mas não é só isso que existe na árvore familiar. Se você for para o seu avô, ele como centro, né? Você já vai ver os irmãos dele, você já vai ver os cunhados dele, os seus sobrinhos, né? Tudo que, na verdade, não existe na sua própria árvore, né? Você tem que diversificar ali para realmente encontrar. Ó, o que eu estou fazendo ali? A fonte, eu quero ver de onde é. Ó, Trier, né? Que também é o mesmo lugar que está sendo todas as documentações. Então, o pessoal morava assim, vivia a vida inteira na mesma cidade, né? Então, era casamento, era batismo, era tudo nessa mesma cidade. Tá? Então, por várias coincidências eu coloquei, já que essa pessoa que eu estou adicionando não tem nem pai nem mãe ali. Então, não tem como eu ter a plena certeza que é Stephen o nome do pai. Tá? Então, a gente vai indo para a próxima aí. Tudo que eu estiver passando rápido é porque é mais do mesmo, sabe? Então, é uma residência fora do país, provavelmente lá nessa localidade tinha várias residências de tempo em tempo, 2 em 2 anos ou todo ano. Existia isso na Europa de
o governo ir lá ver quem que tinha nascido. É como se fosse um mini IBGE, né? Quem tá morando aonde. E aí, por isso que tem, às vezes, bastante residência. Daí, às vezes, tá lá, same house, ou seja, a mesma casa. Tá lá a mesma casa, mas a gente, no documento em si, tendo só aquele documento, não vai saber aonde é essa casa. Então, tem muita coisa que vem pelas metades, como eu disse antes, né? Nomes pelas metades, ou até mesmo a Ana, coloca Anitta, que é o diminutivo de Ana. E aí acaba a gente, hoje em dia, né, se perde bastante com esse tipo de coisa. Ó. Eva apareceu ali só branquinho, não tinha nem feminino nem masculino. Eu vou lá, como a gente sabe, né, que é um nome que é só dado a mulheres, eu vou lá e coloco feminino. Tem ali desconhecido, né, que dá pra colocar como tem ali Johannes, tal, tá, pode ser tanto homem quanto mulher. Então, você não tira conclusões, porque pode aparecer depois que Johannes é homem e você colocou como mulher, né? Porque hoje em dia, ó, aqui esse Matias tem 3, né? E com Ana Catarina, daí tem o nome de solteira, tem o Raul é nome de casada. E aí, é a mesma pessoa ou não? Aí o que a gente faz? Abre um, eu vou abrir os 3, copiar o ID, né, de um deles e ir lá para tirar a prova. Vamos lá. Ó, abrindo já vai ter lá 12 notificações e 2 unificações. Ó, Maria Catarina, Maria é a filha, né? Catarina é a mulher. Catarina Moore ou Catarina Hall é a mesma pessoa. Tem esse problema com as mulheres, né? Às vezes a gente vê lá um nome que não tem nada a ver, Maria, a outra é Catarina. Uma é Moore, a outra é Hall, mas a Catarina Hall e a Maria Moore é a mesma pessoa, né? Às vezes a gente... Ana, né? Não Maria. Ana Moore é a mesma pessoa que Catarina Hall. Por quê? Porque eles diminuíram, né, ali o nome dela, Ana Catarina Moore Hall. Então ela tem aí, a princípio, 4 nomes. O nome completo dela de casada seria esse. E aqui, ali o que a gente pode ver também, ó, Ana Catarina Moore, no documento, né? Às vezes traz para facilitar, né? Quando tá certinho o documento ali, a fonte, o nome da fonte, tem data, tem localidade, tem o nome da pessoa. Já tem documentos ali, livros que tá ali só batismos na Alemanha 1917 a 2013, né? Compõe ali 300 anos de história e não tem nome ali no título. Então, a gente vai ter que se virar, né? No caso, entrar em cada um. Tem ali é um link, então você pode entrar, é só clicar, ele vai ter ali, né? Ó, no caso, o nome é igual, os nomes dos pais são iguais. Isso significa que, no caso, a pessoa pode sim acumular pais. O que é o acumular pais? Ó, que eu vou mostrar para vocês quando eu terminar de fazer essas unificações. Pode não ser, uma delas pode não ser, né? Então, Matias Moore, Matias Hall. Ó, pai. Pai é Matia Moore. Ó, eu vejo lá mais ou menos o nome dos documentos, né? Eu posso abrir. Ali eu vou abrir também para ter certeza de que se trata da mesma pessoa.
Tá ali, Mattia e Margarete. Mattia e Margarete Gerend. Ali tá diminuído ali o nome dela, né? Aí aqui, ó, estou até começando a entender o alemão, né? De tanto, tem ali as localidades, tudo escrito em alemão. E vai ser a mesma pessoa. Só que aqui, ó, as três ainda bem, né? Linkado à mesma pessoa, ao mesmo ID. Aqui já não. Vou copiar um, abrir o outro e vamos conferir ali naquele ID ali. Não que eu já vá unificar, mas eu vou confrontar eles e assim é mais fácil confrontar. Se não for, eu clico ali em não é a mesma pessoa. Pai, mãe, Mattia, Margarete, Margareta, Gerend, tudo certo. Tem um Michael de filho, Jacob e Maria. Ali tem outros filhos. E tem 2 pai e mãe nesse lado de cá da direita. Isso significa que a gente teria que unificar também os dois. Entendeu? Ó, já aparece ali que também tem duplicidade. No próprio perfil da pessoa, o ruim é que não aparece na árvore, mas entrando no perfil da pessoa tem lá acusando, né, aquele pontinho vermelho. Mas na árvore muitas vezes não aparece, o que é ruim, né? Porque pode ser que você tenha 2 trisavós, por exemplo, né, 2 perfis, e num tá incompleto, não tem os pais dele, não tem irmãos, não tem nada, e porque só você colocou só o nomezinho lá que você descobriu qual era o nome, colocou lá. Sendo que tem documentação, tem tudo assim, mais completo possível no outro perfil. E eu poderia unificar o perfil mais facilmente, identificar isso mais facilmente. E no caso não tem. Ó, pais duplicados ali na direita. Aí você vê, né, se o ID, que é aquele código ali, né, ele tá ali, é como se fosse realmente um CPF para a pessoa ali, né, um número de identidade. E você vê se compara, né, e vê se é a mesma pessoa. A mãe, sim. Ali a mãe tá como a mesma mãe para as duas pessoas. Só que o marido não. Então teria que unificar uma vez mais o marido. Tá? Ali eu tinha colocado o mesmo ID, eu vou pegar o ID diferente aqui. Eu copiei o ID e abri a mesma pessoa. Aí ali ainda bem que já tinha acusando, né? O outro ID, né? Daí eu cliquei e fui ver. Ó, Matia tinha mais 2, ou seja, são 3 da mesma pessoa, né? Daí a gente vai realmente tirar a prova aqui se é realmente a mesma pessoa. Aqui no caso tem uma outra esposa, um outro ID, não são esposas iguais nesse ID aqui, ou seja, são vários perfis para o mesmo casal. E aí, quando a gente terminar de fazer tudo, daí vai ter pai, mãe e um monte de filho. Por quê? Porque cada filho, ou seja, no caso, avô de alguém, eu não sabia que existia uma árvore para minha avó, fui lá e fiz uma árvore minha. E às vezes, muitas vezes tem um documento ou nenhum documento, tá ali só porque eu digitei ali e criei um perfil para ela. E aí, no final das contas, tem lá 5 perfis para a mesma pessoa. Por quê? Que vários netos ou trisnetos, até ali 4, 5, 6 gerações para trás, fez um perfil para aquele mesmo ascendente, né? E aí fica lá os primos de segundo, terceiro grau, depois agradecendo a gente
por ter unificado, porque conseguiu pegar o nome de irmãos, conseguiu pegar uma boa parte, porque a nossa árvore daí linka com a nossa, né? A nossa linka com a dele. Ó, ali, quando a gente pode restaurar a pessoa, se a gente tem o ID, né? Pode restaurar a pessoa, entrar lá no perfil e ver certinho quem é aquela pessoa. Ó, quando a gente entra, porque a gente já tinha unificado. Então, aquela página que a gente abriu não existe mais. Então, você pode, se quiser, dar uma olhada, conferir. Tem ali, como eu mostrei para vocês, pode até voltar para ver. Tem o meu nome ali, tem o meu ID, porque eu que unifiquei. Tem conferir documentos, para abrir as fontes realmente. Até você pode abrir as fontes. Ó, mais um. Abrir a imagem das fontes. Aqui mais um encontrado que já existia. Ainda bem que o sistema encontrou aqui e indicou pra gente que a gente poderia pegar esse Johannes Weber, Elisabetta Lauer e criar mais um novo perfil para eles. Mais para frente a gente ia descobrir que essas pessoas já existiam e daí sim unificar. Então, por isso que o sistema já mostra pra gente que já existiam 1, 2, 3 pessoas com aquele mesmo nome, com aquele mesmo marido ali, mais ou menos, datas parecidas, casamento parecido, mais ou menos com os mesmos filhos. Então, pode ser que um tenha metade da informação e outro tenha a outra metade da informação. Por exemplo, um perfil tem ela como uma das irmãs, como se não tivesse casado, né? Tem pai, tem mãe, tem irmãos, tal. E no outro perfil, que nem ali, o cônjuge. Só tem o cônjuge e uma tia que é o filho, né? Ou seja, só tem ali uma fonte. Tem, ó, o mesmo filho, uma tia, com o mesmo ID, só que com 2 mães. Então, a gente entrando ali, a gente consegue ver que tem realmente 2 mães e 2 pais. Então, quando acontece isso no documento, pode saber que se você entrar lá no perfil da pessoa, vai ter 2 pais, 2 mães, 3 mães, porque daí a gente unifica o filho, e às vezes cada filho, cada perfil tinha seu pai e sua mãe, o outro tinha lá seu pai e sua mãe. E aí, juntando o perfil da pessoa principal, você tem que conferir se tem 2 irmãos iguais, 2 pais iguais, e assim vai. Pode ter aí 2 árvores, assim, gerações duplicadas. Aí tem que unificar tudo, porque daí cada perfil vai ter lá um documentinho, uma fonte. E daí, além do que, você pode daí bagunçar tudo, se você não unificar. Tem que unificar, falar, mas é tudo meio parecido, não tem muita informação nova. Mas você tem que unificar, porque daí alguém vai lá e usa aquele perfil, coloca novas informações naquele perfil, coisa que não vai ter no teu. Então, sempre tem que ter um perfil para cada pessoa, para não fazer essa bagunça, tá? Daí, todas as fontes daquela pessoa vai estar centralizada. Todas as informações, até porque se você centraliza todas as informações, o sistema vai conseguir identificar bem melhor novas informações. Então, por exemplo, se um tem lá a certidão de nascimento, batizado e residências, o outro tem lá só um casamento e não tem filho, não tem nada, às vezes você não só fala que é casado, mas não tem a fonte do casamento, por exemplo, só diz que é casada. Se juntar as 2 informações, o sistema já consegue ver, essa Maria aqui, que tem 300 mil Maria, é essa Maria aqui, que casou com o fulaninho, com essa data de nascimento, que agora nós sabemos que é essa data de nascimento, e com esse nome de marido aqui, que seja assim, só o primeiro nome do marido, não precisa nem ter o sobrenome, já bate lá que lá, né, o sistema hoje em dia é perfeito, né, esse sistema aí é maravilhoso. Daí, ele puxa que a fulaninha é casada com o ciclaninho, que nasceu mais ou menos nessa época, mais ou menos nesse local, unindo as informações, consegue bater e falar, tá aqui, ó, te dá de bandeja a certidão de casamento deles.
Ah, daí tem já a certidão de casamento. Nossa, mas essa pessoa com essa pessoa tiveram 5 filhos. Aí já te dá, aí surge lá na árvore mais 5 fontes para você anexar, para você conferir, né? Aí tá lá, 5 fontes que surgiram do nada. São 5 filhos. Aí colocou o filho, é dele realmente esse documento? Aí aparece mais 3, 4 de cada filho. E é o que está acontecendo ali. Né? A gente adiciona um filho. Aí daqui a pouco aparece mais um monte de informação daquele mesmo filho, porque o filho casou, porque o filho teve outros filhos, e daí ele também foi batizado, aí ele também tem certidão de óbito, tem tudo quanto é coisa, gente. E aí vai indo, e aí o trabalho se torna infinito. Eu brinco que o trabalho é infinito, porque o tanto de gente nesse mundo que nasceu, e aí só árvore é árvore humana. Então, se você se preocupar em subir a árvore, você vai encontrar os tios-avós, os filhos dos tios-avós. Aí você vai entrar na árvore do marido da sua tia-avó. Aí você vai fazer a árvore da sua tia-avó. Então, nossa, a cada dia você pega um pouquinho da árvore, você vai ter um trabalho infinito para fazer. Né? Aí você vai lá, linka, daí você descobre que tua prima de 3º grau também é da igreja, ou não é da igreja, mas se preocupa com isso, vai lá, foi lá e já adicionou, tem foto, tem isso. Já aconteceu muito comigo, da pessoa ir lá fazer a genealogia deles, e no final das contas tem foto, tem tudo perfeito, coisa mais linda do mundo, e foi anexada a sua árvore. Olha lá, Ana Catarina e Catarina Amor. Mais uma. E um tem documentos, tem tudo, e a outra não tinha nenhuma fonte, nada. E daí já conseguimos anexar também. Mesmo que não tenha muita informação, é bom anexar a ela. Até porque tem ali, no caso, tinha uma fonte que estava anexada à outra. Aí, quando tá ali verdinha de um lado e na outra, que é o teu ID, o ID da árvore que você está trabalhando, ó, vamos dar um zoom aqui para vocês olharem direito. Aí aqui tem 2 Maria, as 2 de 70, e irmãs, ou seja, ela tá com uma irmã dela mesma, que é ótimo. Por quê? Porque daí não precisa unificar os pais. É só elas mesmo que vieram em 2 fontes, e eu não sei porquê eles fizeram 2 perfis, né? Isso a gente não sabe. São diversos motivos. A pessoa não sabe, nem todo mundo que usa Family Search sabe realmente fazer. Eu tive que também aprender na prática. Recebi mensagem, olha, a maioria das pessoas são educadas, são gente boa, né? Chega lá e fala, olha, a fulaninha com ciclaninha é meu bisavô, então eu tenho certeza que não é a mesma pessoa. Porque realmente tem, às vezes, muita coincidência. Por isso que você tem que olhar direto na fonte. Porque tem muita coincidência. Ó, o Nicolau, que é casado com a Irma, que não é um nome tão comum. E aí existiu Irmina, né? Às vezes pode existir 2 casais que tenham exatamente o mesmo nome, inclusive sobrenomes, e um filho também com nome igual. E com, às vezes, o ano, 2 anos de diferença. E daí você olha um monte de coisa, tem irmão, tem José, tem Johannes, tem Nicolau, tem não sei o que, tudo meio parecido. E aí você vai lá e anexa. E às vezes não é aquela pessoa. Por um detalhe que deixou passar, tal, né? As pessoas não são perfeitas. E aí você acaba anexando. Mais pra frente, alguém pode desanexar, porque é uma árvore colaborativa. Então, o que eu faço aqui, muitas das pessoas veem, assim, parente meu que eu nem consigo localizar na minha árvore, porque passou de 5 gerações, você não consegue mais saber se é teu parente ou não direto. E aí eles fizeram, ai, muito obrigada, eu não consegui de jeito nenhum encontrar fontes do meu bisavô, e você conseguiu encontrar, você é meu parente, você é parente direto dessa árvore. Aí eu falo, olha, a maioria das vezes, olha, eu tava na minha árvore e fui indo, às vezes tem
uma pessoa que está muito longe na minha parentela, muito longe mesmo. E eu vou abrindo assim 5, 6 gerações para trás, aí eu acabo pegando uma pessoa que não é de sangue, é um cunhado do cunhado, porque tinha lá, às vezes, 2 maridos com nome parecido, eu entro no perfil dele. Ah, mas não era coincidência, realmente tem 2 maridos com nome parecido, beleza. Aí eu entro na árvore dele só para ter certeza se um marido, se esse marido é os pais, os sogros, né, tem os mesmos nomes. É interessante a gente entrar para saber se o sogro é igual, né? Aí não é igual. Daí eu olho a árvore, nossa, mas aqui tem umas coisinhas para fazer, vou lá e faço. Ou seja, é uma pessoa que não tem ligação nenhuma comigo mais dentro da árvore. Eu só encontrei ela dentro da árvore porque eu fucei muito. Mas não é de sangue, é lá parente assim de 10º grau, entendeu? E nem é de sangue. Então eu não conseguiria de outra forma encontrar ela na minha árvore. Eu só encontrei porque eu entrei na árvore de um parente muito distante e tinha lá os filhos daquela pessoa, entendeu? Aí eu sou parente mais ou menos de um tio, avô de 5º grau da pessoa, e eu acabo ajudando eles vêm me agradecer ou perguntar mais, você tem mais informações? A grande maioria das vezes é isso. Você tem mais informações sobre isso? Eu falo, olha, eu só vi o que estava de sugestão na árvore, eu não tenho nenhum documento externo, não tenho nada na minha casa. Às vezes tem livros, recordações, documento que os antigos guardavam muito, né? Não tenho. O que eu tinha, meu pai já fez, já há muitos anos atrás, quando surgiu o Family Search, e nem tinha esse sistema de IA, né? Então, quando surgiu lá o Family Search, ele foi lá e fez. E aí o resto a gente teve que correr atrás, porque a gente não tinha. Por exemplo, assim, o meu vô mesmo, pai do meu pai, não tem certidão de nascimento. Ele não foi registrado. A gente só tem o documento dele de exército. Olha lá, mais um duplicado que não estava na minha árvore, mas existe. Esse aí é um sogro. Sempre quando aparece ali o pai de alguém, é o sogro que surgiu a pessoa existia na árvore. E daí quando veio, olha, aqui um documento aqui que provavelmente é de casamento, ó, ali o casamento aparece que tem o fulano e o ciclano como pai dele, mas esses pais já existem em outra árvore. Aí eu vou lá, linko esse filho aos pais com a esposa que é da minha família. Aí a minha família cresce muito mais, porque daí eu pego aquela árvore e linko com a minha. Então, por tabela, eu vou ter uma árvore muito maior. Então, por exemplo, assim, se eu pudesse pegar a minha árvore genealógica, e que é gigantesca hoje, gigantesca mesmo, porque muita gente fez muita coisa e eu consegui linkar, entende? Daí chegou lá nos judeu lá, que tem bastante documento, gente que daí pode ter dupla cidadania e tal, tem até fotinho e tal. Então, se vocês tiverem parente de vocês lá 5 gerações para trás que tem fotinho, tem tudo certinho, porque justamente são pessoas que você tem já muitas vezes pessoa verificada, os bicudo, por exemplo. O bicudo é o sobrenome. Verificado que lá em Portugal eles têm essas pessoas que já foram muito. Então, assim, verificado que eu falo é que muitas pessoas já conseguiram dupla cidadania e por isso que muita gente faz genealogia, não é pela questão religiosa, já conseguiram dupla cidadania. Então, se você conseguir lá essas pessoas verificadas, que tem foto, que tem tudo, né, que às vezes tem lá a foto do país tal, e tem normalmente o aviso, né, que essa pessoa é verificada, que tá tudo assim já, porque existe uma pasta, é muito caro para fazer dupla cidadania e tal. Daí o que você pode fazer? Entrar em contato com a pessoa que fez esse perfil ali, como ali tá as últimas alterações, tá o meu nominho ali,
Você pode clicar em quem fez, anexou aquela fonte e falar, olha, você é bisneto de fulano? Sim. Ah, você já conseguiu a dupla cidadania portuguesa, provavelmente italiana, seja como for, uma cidadania europeia? Ele falou, sim, eu já consegui, já está verificado, tal. Então, você não precisa gastar tanto. Então, você já diz, ó, sou parente de fulano, e você tem que comprovar essa parentalidade. Então, eu sou bisneta por tal filho. Você vai lá e vê o caminho, né, da genealogia. E aí você precisa só comprovar essa ligação tua com o fulano que já é verificado. Dali para frente, já é ganho. Porque daí são documentos que ele já tem, aquelas pessoas que vieram para cá e já conseguem ter esse documento. Já você pode, se o consulado não tiver, pode pedir para essa pessoa, esse primo teu, falar, me ajuda aí, né, primo? Você tem como me mandar por e-mail as autenticações? Porque assim, cada autenticação é 15, 20, 30 reais, 60 reais, não sei quanto, e aí se torna caríssima essa documentação, entendeu? De dupla cidadania. A minha irmã está fazendo dupla cidadania italiana, você tem que ter um caderno lá e eles têm que autenticar todas as páginas do caderno. E aí se torna assim 2, 3 mil reais só a documentação. Fora processo que você tem que entrar. Nanana. É por isso que às vezes é mais de 10 mil reais para uma dupla cidadania. Por isso que o pessoal começa não é genealogista, mas tenta de todas as formas baratear, só para falar, só quero ver. Aí, se realmente eu tiver chances de pegar a cidadania, daí eu contrato alguém que consiga fazer isso. Entendeu? Que tenha feito anotações. Tem hoje em dia, até queria fazer esse curso, é um tecnólogo, notações cartoriais e notariais, um negócio assim. E aí são 2 anos de documentações e coisas que antigamente só um advogado conseguiria fazer, mas hoje em dia já não precisa. Daí essa pessoa que tenha esse tecnólogo, ele já pode ser a pessoa autorizada a fazer certas documentações, fazer certos trâmites que às vezes só um advogado antigamente conseguiria fazer. Por quê? Porque o Brasil está tentando desburocratizar. E aí muita coisa que era judicial, hoje em dia não precisa mais ser judicial. Para justamente desafogar o judiciário do Brasil. E aí a gente consegue esse tipo de coisa com agências, né? A gente sempre vê publicidade. Você é italiano, você não precisa ter sobrenome italiano para conseguir uma cidadania italiana. E assim vai, né? A gente sempre tem. É só a gente dar um like em alguma coisa no Instagram, começa a chover coisa de dupla cidadania no Instagram, né? Ainda mais eu que tenho várias coisas sobre genealogia, justamente, que eu tenho português, italiano, tudo quanto é coisa no meu minha avó era russa-alemã por parte de mãe e italiana por parte de pai. Então, e daí eu até tentei já puxar o italiano com quem que casou, dos bisavós da minha avó, eu não consegui, porque eles colonizaram Ponta Grossa, que é interior do Paraná. E é 1700 e pouco e nada. Morreu ali, né? 1700 e pouco. E eu não consigo. Ó, quanta gente que a gente está conseguindo puxar, linkar, né? Gente que já existe e eu estou conseguindo puxar. Daí eu abro sempre para saber se eles têm pai ou não. A grande maioria das vezes não tem pai. Porque daí apareceria ali, né? Como aparece o marido, apareceria ali pai ou mãe se tivesse. Então eu tento de todas as formas ter certeza, que nem ali tinha 12 documentos e eu vou primeiro fazer esses documentos dessa pessoa terceira que eu não sei quem é. Ó, ali eu encontrei os pais dela, que são esse Anton e Ângela, que é a mesma coisa que ali Anton e Ângela da minha família. Então é ela mesma, entendeu?
Então, ali, no casamento, eu já consegui encontrar... A Ângela não é da minha família direta, né? É a agregada que é da outra família. Então, eu só linkei essa Catarina com a Catarina de lá como filha. Né? A Catarina aqui como esposa e a Catarina de lá como filha. Agora, a família está completa. Eu atualizo aqui e... Tcharam, tá tudo certo. Ele só pede para ter certeza ali, né? Salvar a última alteração. Só. E aí, ó, Helena... Ó, é tanta gente, eu até volto de uma, duas filhas, agora já tem esse tantão de gente, porque tá linkado. Isso tudo aí não fui eu que fiz. Isso aí surgiu a partir do momento que eu linkei lá os pais da menina, da Ângela. Entendeu? Aí agora, ó, esse ali eu até cortei, mas eu tentei bastante resolver aquele problema ali. E eu não consegui resolver o problema, porque tá ali aproximadamente 1801. E aí tem 4 documentos de óbito, porque é natimorto. E 4 documentos com datas diferentes, até de 1801 a 1803. Então, eu não sei resolver esse problema. Então, tem coisa que a gente tem que dar o braço a torcer, entende? Olha lá. Aqui, quando eu passo rápido, é porque realmente é mais do mesmo, não tem ninguém novo na árvore. Aí, quando eu passo no quase normal, que eu ainda assim acelerei um pouquinho, aí é porque eu encontrei gente nova, né, para mostrar para vocês o tanto de gente que eu estou conseguindo agregar aqui na árvore, tá? Então, cada clicadinha aí, cada coisa que aparece é um documento novo. Então, aqui é o documento do nascimento dela. Ó, e falecimento também tem ali, então é óbito, né? Então, tinha ali, com a data de óbito, de falecimento, tem, muitas das vezes, a data de nascimento pelo menos aproximada. Né? Que fala, o falecido tinha quantos anos? 87, 73. Mas a gente não sabe se ele já tinha feito aniversário aquele ano ou não. Então, pode variar aí 1, 2 anos, entende? Então, vocês têm que perdoar quando não é exatamente aquilo. Então, às vezes só fala o ano, não fala a data exata que nasceu. Então, tem tudo isso. Então, por isso que tem que sempre olhar. Falou, nossa, esse aqui nasceu em 1900 e aqui 1899. Então, não é a mesma pessoa. Pode ser que sim. Porque daí, lá na verdade, tá ali mais ou menos aproximado a data daí, se você for ver lá a fonte, é de óbito e não de nascimento. E o que você tem ali é de nascimento. Então, juntando os dois, dá para entender que é a mesma pessoa, né? Que a data de nascimento é aproximada, você está com a data exata que é a fonte do documento dela de nascimento. Então, juntando os dois, perfeito. Você vai ter a data de nascimento e de óbito. E de nascimento tem nascimento e batismo, normalmente, né? Nascimento e batismo. Então, você tem aí uma chance de saber mais ou menos a data de nascimento. Tem 2 chances, né? São 2 fontes. Então, se você não tiver a data de batismo, você tem de nascimento, vice-versa. E a data de óbito, a mesma coisa, porque tem a data do IML, né? A data de óbito, e tem o sepultamento, que também é um outro documento. Então, você também consegue saber. E, inclusive, tem lá, se o documento foi feito, bem feito, vai ter lá óbito, dia 3, sepultamento, dia 7. Às vezes demorava, não sei, né? Antigamente, não sei, ficava velando 2 dias e até, sabe, não sei, os trâmites. Às vezes levava ali 1 semana para sepultar. Inclusive, nos Estados Unidos, na Europa, existe o embalsamento, que leva realmente tempo. Você vai ver filme americano, tem lá, a pessoa morre hoje, semana que vem é o velório dela. Porque eles embalsamam, eles fazem isso, fazem aquilo. Coisa que no Brasil a gente não tem essa cultura. Então, morreu hoje, eu tinha um vizinho que morreu hoje, no mesmo dia sepultaram. Rolou o velório rapidinho e no mesmo dia já sepultaram. Às vezes porque não teve cerimônia, a família não quis, sei lá. Então,
tem ali alguns dias. Se o documento for bem feito, tem exatamente o dia. Se não foi, bota lá a data de sepultamento, não tem problema. Daí, caso encontre depois a data de sepultamento, de óbito mesmo, vai ser ali aproximado, não tem problema, uma semana a mais, uma semana a menos. O interessante é a gente saber quem é aquela pessoa, conseguir linkar com os pais, conseguir linkar com os filhos, ter realmente o máximo de informações possíveis. Ainda mais se for para a questão religiosa, né? Que é, no meu caso, para a gente fazer com que as pessoas levem esse nome ao templo e a gente consegue, pela nossa fé, seria o seguinte: as pessoas que casaram, não é até que a morte separe, é para sempre. E as pessoas que não tiveram oportunidade de casar dentro do templo, nesse modo religioso, a gente casa em favor delas. Se elas quiserem, do outro lado, lá no céu, elas quiserem realmente permanecerem casadas e elas terem uma vida ok, uma vida limpa, elas poderiam viver sim para a eternidade juntas, como marido e mulher e com os filhos. Entendeu? Então a gente faz a genealogia por isso. Né? Então a pessoa viveu na lei dela, né? Claro que ela vai ser julgada pelo que ela sabia, pelo que realmente ela viveu. Mas caso ela não tenha essa oportunidade de se batizar em vida, os parentes, sendo só parente pode fazer isso, os parentes podem se batizar. Por exemplo, minha avó não quis se batizar em vida. Ela teve a oportunidade, mas ela não quis se batizar. Então, a gente batizou por ela. E aí, eu e o meu marido nos selamos ao meu pai e minha tia como filhos. Então, eu estava representando a minha avó, meu marido representando o meu avô e, junto lá no altar, o meu pai e a minha tia, que são os únicos da igreja que podem entrar no templo, né? E aí a gente selou essas 4 pessoas. Mais tarde, um tio meu faleceu. Também não era da igreja. A gente se batizou em favor dele. Então, assim, se ele quiser algum dia mudar de ideia, ele era de outra religião, se ele mudar de ideia ou já mudou de ideia e quiser aceitar esse batismo que meu pai fez por ele, ele vai aceitar. E aí, a gente pode também, a gente teria que voltar lá, a gente tem que, nos próximos meses aí, ir lá no altar tudo de novo, e selar eles tudo de novo. Então, uma família, por exemplo, da igreja viva, né, que adota. Então, toda vez que eles adotarem um filho, a gente tem que voltar lá e selar todo mundo, não pode faltar ninguém. Selar todo mundo novamente. Entendeu? Então, para nós é muito sagrado isso. O nosso objetivo de vida é esse. Ó, pais e marido. Tudo certinho. Aqui, eu não sei o que aconteceu. Aqui, eu até não cortei para mostrar para vocês. Às vezes dá um bug, não sei o que é aqui. Que tá ali. Suzane e Cecília é a mesma pessoa. E surgiu aqui que já existia essa pessoa. Mas eu clico em selecionar para adicionar e não vai. Então eu vou, por enquanto, criar nova pessoa. Vou colocar aqui. Eu não sei exatamente onde é esse lugar, então vai ficar vermelhinho. Ó. Não tô conseguindo adicionar essa pessoa. Nem criando uma nova pessoa estou conseguindo adicionar. Não sei o que está rolando. Infelizmente vou ter que desistir. Eu não queria desistir porque essa fonte, quando a gente abre ela e não adiciona, a gente perde a sugestão. Né? A gente saiu sem linkar, a gente perde a sugestão. E eu sei que aquela fonte é dela. Mas em outro momento volta, né? Se o sistema alguma coisa mudar
e ele perceber que é ela, a fonte volta ali como sugestão e uma outra hora alguém vai ter que adicionar, tá? Ó, então fica desse jeito a árvore, né? Tem a fotinho, tudo ali. Isso quer dizer que já tem verificação. Ó, eu fui para os pais, né? Pro How, que é o que eu tô querendo. E ela não tinha mais nenhum. Eu posso realmente entrar no perfil da pessoa, ir lá procurar e por nome, por data e tal. E aí, em outro momento, eu ensino vocês como que faz para realmente forçar uma sugestão, tá? Que daí eu consigo pesquisar por nome, pesquisar ali e a gente consegue realmente encontrar todas as pessoas. Que você pode fazer isso com seus familiares próximos, tá? Ali eu só tô realmente fazendo as sugestões. Imagina, uma sugestão, por isso que eu às vezes lido com uma sugestão por dia. Por quê? Porque imagine tudo que a gente fez. Eu fiquei 2 horas trabalhando com uma sugestão que eu poderia fazer em 3 minutos. Por quê? Porque eu entrei na árvore e entrei no pai, no vô, entrei até em parente dele que não é direto, para fazer tudo possível sobre ele, entendeu? Então essa foi as dicas de hoje. Até a próxima.